Hello pessoal, welcome to AgapeCast, o podcast do Colégio Agape, que traz vozes que educam, histórias que conectam e valores que transformam. No episódio de hoje nós vamos trazer duas histórias impressionantes, a história do Gabriel e a história da Letícia. O Gabriel estudou aqui no colégio desde os 6 meses de idade. Hoje ele já não estuda aqui mais, estuda no Cefet, fazendo curso de mecatrônica, e a Letícia já está no 2º ano do ensino médio. Eles já protagonizaram diversos episódios aqui dentro do colégio. Eles ganharam uma viagem para Nova York, eles ganharam a Feira de Ciências, ganharam o Festival de Inglês, e eles vão trazer histórias que realmente vão nos surpreender hoje. Nos últimos 2 festivais, a Letícia deu um show. Ela fez solos de balé no Teatro Capitólio e levou o time dela, a turma dela, a vencer o festival. Então, com vocês, Gabriel Dias e a Letícia. Hi guys, how are you doing? Hello everyone, how's it going? Vocês estudam aqui desde pequenos, né? Passaram por diversas unidades do colégio, vocês cresceram junto do colégio. Conta pra nós, como é que foi crescer com o Colégio Agape? Por quais unidades vocês passaram? Como que é essa história de vocês com o colégio? Então, antes de eu entrar na escola realmente, eu era muito grudada com a minha mãe, né? Então ela me colocou no balé na escola, com 3 anos. E aí sim, depois de me acostumar um pouco, aí eu entrei na escola com 4 anos, lá no Cantinho do Céu, no Sião. Então teve que começar por uma aula. Pra ver como que toda a era. estratégia pra se adaptar. E você, Gabriel? Eu, desde o princípio, meu pai e minha mãe, eles queriam buscar alguma escola, algum lugar que eles pudessem confiar para poder colocar o filho. É uma criança pequena, eles estavam numa cidade que eles não conheciam muito bem. Havia poucos anos que eles tinham mudado para Varginha, então eles estavam tentando buscar alguma escola para eles confiarem, para deixar o filho deles de 6 meses de idade, porque minha mãe ela tinha que trabalhar, ela era diretora do industrial na época, meu pai também ele sempre tinha que ficar viajando, então não tinha como deixar em casa com alguém nem nada. Então o Agape nesse quesito foi... Foi a sua primeira memória de escola, de 6 meses. Não, a Agape foi crucial na minha vida nesse momento, porque foi o que deu o apoio para os meus pais, para que eu possa crescer, né? Fala pra gente, vocês passaram por quais unidades? Vocês começaram a estudar onde? Foi bastante. Eu comecei no Cantinho do Céu. Lá no Sion. Lá no Sion. Perto do Pajeú. Aí depois, virou Colégio Agape, a gente foi lá na frente da igreja quadrangular, no Santana. Foi. Aí lá era parecia, eu acho, né, que era uma casa de padre, que falava, que aí, tipo, a gente passava o recreio numa garagem. Isso foi bem legal. E depois a gente foi pra cima do Marcão. Que era cheio de divisórias, as salas todas eram divisórias. Foi quando eu cheguei também. Né? Exato. É verdade. Aí a gente descia, é uma memória que eu tenho que a gente descia pra fazer educação física no Marcão. Era muito legal. Verdade. Aí depois a gente veio pra cá, no 6º ano, que aí a escola juntou, né, as 2 unidades, a que era da Aline e a da Michelle, aí juntou as 2 aqui, aí virou o colégio bilíngue, no 6º ano. Pra quem fazia educação física na garagem, né? Nossa, melhorou demais. Hoje está aqui. E fala pra mim, qual é a primeira lembrança? Quais lembranças dessa época marcaram vocês? O que vocês lembram? A professora, uma história de professora, o que vocês contam pra gente dessa história de vocês? Eu lembro muito das amizades que eu tinha. Muitas amizades que eu arrumei no Agape, eu levo pra vida inteira até hoje. Como a Letícia, por exemplo, que a gente se conhece desde os 3 anos de idade. Tem vários colegas meus que também já saíram da escola ou ainda continuam na escola, que eu tenho contato. Então, assim, foi um lugar que eu consegui fazer a maior parte da minha vida social foi aqui. E com isso, eu lembro das brincadeiras que a gente tinha na educação física, eu lembro das aulas, eu lembro muito das professoras que ainda estão aqui, a tia Aline, que deu aula pra gente, acho que no 3º ano, a tia Ana Cláudia. A tia Silvana. Foi minha primeira professora, a tia Silvana. A tia Cris, por exemplo, ela trocou fralda minha, ela cuidou de mim no berçário. Então tem muitas memórias de muita gente aqui no Agape. Eu gostava muito das festas juninas que tinha, porque aí também tinha quem ganhava, eu acho que... Não sei se era príncipe. Nossa, eu ganhei tanta coisa. Tem uma Smurfette que eu ganhei uma vez, que eu tenho até hoje. Era o rei. Alguma coisa assim. Meus aniversários também, que meus pais sempre faziam na escola. Eu gostava bastante, tem um tanto de fotos. Tem foto lá em casa da gente pequeno. Aqueles álbuns que sempre fazia todo ano.
O mundo da criança. Você lembra? A gente ia na roça da Letícia. A Letícia mora na roça e a gente ia na roça dela, ia a sala inteira lá brincar. E aí a gente passava o dia inteiro lá, era muito legal. Era muito bom. E muito bom. Qual professora você lembra, assim? Você lembra de alguma atitude de uma professora? Vocês tiveram aula com a Ana Cláudia, né? Eu lembro certinho de um dia que ela bateu a porta uma vez, que ela tava muito brava com a gente. Ela bateu a porta. Era aquelas portas de... Divisória. Não, de era madeira. de metal, aquelas que faziam muito barulho quando bate. Ela bateu, assim. Nossa, uma memória que eu tenho dela foi da minha primeira vez que eu vivenciei uma chuva de granizos. Minha casa era toda coberta por telha e tudo. Aí tava chovendo granizo e a professora, ela tava lá com a gente, todo mundo chorando. Eu comecei a chorar. Verdade. Foi, também teve a Copa do Mundo. Copa do Mundo Que a gente dançava, a gente fazia apresentação, era muito legal. Eu lembro que a Rafa, uma prima minha que estudava, ela sempre conta também porque a tia Silvana foi minha primeira professora, né? No Jardim 2, que eu entrei com 4 anos. Aí eu lembro que a minha mãe ia me entregar na hora de chegar na entrada, assim. Aí minha mãe, tipo assim, tentava dar eu pra professora e eu agarrava no pescoço da minha mãe, não queria entrar. E essa prima minha, a Aline, foi pegar ela mordeu a Aline, que ela não queria entrar também. Só sei que minha mãe fala que quando eu começava a acostumar, vinha, por exemplo, as férias, ou vinha o feriado de carnaval. Aí tinha que começar tudo de novo, essa fase de adaptação, né? Mas o bom é que você venceu. Sua prima também. Ela estudou aqui, ela saiu. Eu sempre falo assim pra ela: você não tem vontade de voltar? Fala, nossa, eu morro de vontade. Só que é porque é longe da casa dela, né? Ela mora um pouco mais longe que eu ainda. Então aqui fica muito difícil. Os pais dela também trabalham bastante. Mas ela falou que morre de vontade de voltar. Isso seria legal. E na época da pandemia, vocês pegaram um momento muito difícil, porque foi quando vocês saíram do 5º ano e foram para o 6º ano. Eu já era o professor de vocês. Vocês foram para o 6º ano, inaugurou o prédio novo, estrutura nova, começou a pandemia. Eu lembro da abertura, na inauguração aqui desse prédio, aquela ansiedade, nossa, a gente vai estudar numa escola gigante, Fundamental 2. A escola tem coisa andar. Nossa! E aquela ansiedade pra a gente estudar numa escola maior, que a gente sempre estudava em alguns lugares que assim, eram pequenos, era como uma casa, né? E aí agora a gente mudar para um prédio completamente diferente, com uma quadra nova, tudo, nossa, muito bom. Mas aí chega a pandemia e acaba com tudo. E quais memórias vocês têm da pandemia? Quais foram as dificuldades? As aulas online eram... nossa, muito sono. Muito sono. Nossa, não dava vontade nenhuma. Acordando 1 minuto antes da aula. Aí no recreio dormia, às vezes nem voltava mais pra aula. Você ficava dormindo direto. Eu lembro das provas online também. Eu lembro das aulas do Carlos. Eu lembro uma vez que a gente... Era tendência na internet vestir de fantasma, colocar o óculos e aparecer na aula online. A gente fez com a Dayana, eu acho. Tipo, ela não teve reação nenhuma, sabe? E eu lembro das nossas sexta-feiras da imagem misteriosa. Verdade. A gente nunca adivinhava o que era. Era como se fosse o do Pokémon, né? Era esse Pokémon. Não, era o desafio. Deixava a imagem durante no final da aula. Só no final da aula quem prestasse atenção. Eu lembro do slide do Carlos. Sempre quando chegava um pessoal novo na sala, todo começo do ano, primeiro dia de aula com o Carlos, ele passava um slide sobre a vida. Você falava que você sempre reutilizava esses slides com todo mundo. Né? Você continua atualizando esses slides? Continuo atualizando, passei esse ano de novo. Tá certo. O pessoal no 3º ano. E em 2022, vocês participaram, sem saber, inicialmente, de um concurso do colégio, né, que o aluno destaque do bilíngue no ano de 2022 ganharia uma viagem para Nova York. Acabou que na final a gente teve um imprevisto, né, e vocês dois ganharam a viagem para Nova York. Conta pra gente como é que foi o processo, como que foi participar desse processo, como foi a preparação para a viagem, a própria viagem, já imaginaram ir para Nova York? Como é que foi? Tipo assim, a gente ficou sabendo só em 2023, né? Que a gente tinha passado por essa etapa de avaliação em 2022 inteiro.
E aí a gente ficou sabendo que a gente tava entre esses destaques. Eu acho, se eu não me engano, era 10 pessoas. Eram 10. E eu lembro que era só eu e a gente tava no 8º, se eu não me engano. Era só nós dois, tipo, no 8º ano. Aí todo mundo. Aí teve gente do 1º, do 2º, do 3º. Tinha gente terceiro. Eu falava, a gente não vai ganhar, Pereira, não adianta. Tipo, a gente pode até tentar ganhar, a gente não vai ganhar. A gente teve que fazer um vídeo pra passar dessa fase. A gente teve que fazer um vídeo, né? Explicando as coisas. Falando inglês. Introduzindo a gente, fazendo as coisas tudo certo. Aí dessas 10 pessoas, né, todo mundo fez o vídeo. E aí dos 10 foram classificados eu, o Pereira e mais uma aluna. Aí a gente teve uma entrevista com a Tati, coordenadora do Bilíngue, e nessa entrevista aí teve um dia que foi lá no auditório, né, todo mundo desceu pro auditório, aí chamou nós 3 lá em cima e aí deu o resultado que a gente tinha ganhado. Nossa, eu lembro daquela entrevista que eu passei um aperto, rapaz. 100% foi na inglês. biblioteca. Não, 100% inglês, foi uma entrevista assim, tava uma sala. Foi na biblioteca. Tava nós 3, né, junto com a menina. E a Tati e mais... Acho que a Aline tava. A Michelle, acho que estavam também. Acho que elas estavam. E a gente tinha que conversar tudo em inglês, fazer uma conversa normal do cotidiano, só que tudo em inglês. Mas vocês aí chegaram ela a fazer inglês fora do colégio ou era só com o que vocês tinham nunca aprendido? fiz. Era só que... Fiz aqui. Eu lembro que eu comecei a me dedicar mais no 6º ano mesmo. Quando, eu acho que porque, né, já que a gente tava na pandemia, não tinha muita coisa pra fazer. Aí você começa a estudar mais, a escola também tinha virado bilíngue, as aulas ficaram realmente bem melhores. Aí eu acho que foi o pontapé. Assim, eu acredito que foi essa questão, o ágape, por mais que ele não era bilíngue antes, quando era Cantinho do Céu e tudo, desde pequeno a gente sempre teve aula de inglês. Por mais que eram coisinhas bobas, tipo, o que é azul é blue, 1, 2, 3, 4, e assim vai... conseguiu trazer uma percepção maior. Isso. Não, tanto interesse quanto, por exemplo, muitas pessoas quando elas vão estudar inglês, elas vão pensar chair, elas vão pensar na palavra cadeira e depois pensar no objeto. Traduzir. A gente não, a gente já consegue, como a gente teve um ensino desde criança, a gente já consegue trazer essa imagem de uma vez como se a gente fosse nativo mesmo. Eu acho que também a escolha dos professores. Tem um professor que, assim, que eu carrego no meu coração pra sempre, que é o Roberval, que ele deu aula bastante tempo aqui. E ele me ajudou muito nessa etapa do vídeo, né? Porque eu pedi ajuda pra ele me ajudou no vídeo. Então, assim, eu acho que ele também foi grande parte do meu interesse pra conseguir. O Roberval é ótimo, né? Roberval, queremos você aqui, hein? É verdade. E como é que foi a preparação da viagem? Eu sei, dá um episódio de podcast só de contar. Nossa, tanta coisa que aconteceu. Sobre a viagem, mas dá uma palhinha pra gente, como é que foi a preparação. Qual foi a sensação quando vocês ganharam? Eu lembro que o Gabriel, ele ganhou, né? Eu ganhei em segundo lugar, né? A Letícia ganhou. E eu fui anunciada, né, lá. A Letícia foi anunciada ao vivo, e só que nos bastidores... A gente percebeu que deu um empate que não dava pra ir só um, né? Aí depois me chamaram e falaram pra... Nossa, aí eu lembro que o Pereira contou pra mim, aí eu falei, nossa, sério, eu já queria contar pra todo mundo. Ele falou, não pode falar pra ninguém. Eu falei, então tá, então. Mas, não, na hora que eu ganhei, eu lembro certinho que eu tava conversando, né, com as minhas amigas antes de ganhar. Eu falei, auditório não, gente. cheio. Eu não, todo mundo desceu. Eu falei, gente, eu não quero, tipo assim, chorar, não quero parecer forçada, porque... não, né? Tipo, chorar na frente de todo mundo é uma viagem, assim. Eu não tava muito assim. Só que aí, na hora que falou, tava todo mundo lá em cima. Tava o Bruno, que eu lembro que ele dava aula pra gente naquela época. Tava todo mundo lá em cima. Aí, quando falou que apareceu, assim, meu nome na tela, eu falei, nossa, eu ganhei. Que isso, subiu, todo mundo me abraçando. Aí, eu fiquei emotiva, que eu realmente chorei, assim. Foi muito legal. É uma sensação muito diferente. Foi um momento, assim, que, eu confesso, deu um frio na barriga. Porque, você pensar, ainda mais eu, que minha família, ela tem muito medo de avião. Por mais que minha irmã, ela viaja bastante, meus pais, nossa, eles têm um medo danado de avião. E o que acontece? Assim, esse medo até passa um pouco pra gente, né? E aí fica pensando, nossa, vou ter que viajar de avião, vou ter que olhar lá pra cima. 8 horas dentro do avião. 8 horas dentro de um avião. E outra, você pensa, puxa, eu vou pra Nova York, eu vou pra um dos lugares mais famosos desse mundo. É uma viagem assim. E eu acho que o Pereira, assim, por ter ido comigo, eu acho que foi melhor. Eu não sei se eu ficaria tão à vontade, assim, indo só eu sozinha, sabe? Eu acho que a gente, assim, por ser amigo há muito tempo, foi melhor mesmo. E eu lembro que outros alunos foram também, né? Foi.
E eu A acho Lana que esse foi. projeto pode ser que volte, viu? Tô deixando aí no ar uma Quem sabe, possibilidade. quem E como sabe. é que foi o processo do visto, a preparação da viagem? Conta pra gente. Pereira é o apelido que os É, colegas da apelido, sala apelido. chamam, tal. Aham. Chama ele de Gabriel, chama ele de Dias, chama de Pereira. Tem Pereira. vários. Todos os nomes são afetivos, né? Aham. Conta pra gente, teve o episódio do acidente, né, de Nossa, carro. teve. Já juntou com esse trauma do avião. Não, então. No começo, assim, teve o passaporte, né? Que a gente foi na UAI, tirou o passaporte, nunca tinha tirado o passaporte. Eu tive que tirar a identidade, que eu não tinha identidade ainda tirada. E depois a gente teve que ir pra São Paulo pra poder tirar o visto. Aí passa no consulado, tudo. Eu lembro aquelas Nossa. filas enormes, nossa, um monte de Gigantesca. gente. E pra tirar visto não é fácil, você tem que passar por uma entrevista Uhum. que o homem lá responsável, ele vê se você tá apto ou não para entrar dentro dos Uhum. Estados Unidos. E nisso ele começou a falar inglês comigo e tudo, e ele começa a fazer um montão de perguntas esquisitas. pra Porque você. eles já sabem a resposta. Porque antes de você fazer o visto, você tem que preencher um formulário Verdade. inteiro. Nossa, é formulário de todas as perguntas Uma que você papelada. imaginar. E é muita burocracia. E eles Então perguntam- demorou bastante. e eles perguntam em tempo. inglês. Pergunta em E inglês. vocês Eu conseguiram se achei virar? que não ia perguntar. Por quê? Porque eu não tinha raciocinado na minha cabeça, né? A gente chegou, porque primeiro a gente foi A gente não foi tirar o visto primeiro, a gente foi em outro lugar. A gente foi, se eu não me engano, era o consulado primeiro. É, pra tirar São a dois foto. processos, É. um dia e outro. Isso. Né? Acho que Mas é pra foi no mesmo carimbar. dia. Aham. Foi no mesmo Foi no dia. mesmo Eu dia. lembro que o meu, nesse lugar das fotos, eram 8 horas e a entrevista era às 11. É. Aí a gente tira, né, a foto e acho que eles carimbam no passaporte. E aí depois a gente foi pra esse lugar do visto. E o visto tava lotado, você tem que tirar pulseira, você tem que tirar relógio, cinto, celular. Aí você fica com medo, né? Porque é uma coisa super importante. É verdade. Você fica com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Aí eu lembro que o lugar era como se fosse um aeroporto, eram muitos guichês, assim. E aí eu fiquei na fila, eu entrei com meu pai, né, por ser menor de idade, e todo mundo, assim, do meu lado, tava saindo com papel rosa. Quando você sai com papel rosa, é porque o seu visto foi negado. Eu falei, nossa senhora, vai dar tudo errado. Aí chegando na minha vez era uma moça. Aí, no que ela começou a conversar comigo, falou oi, não sei o que, eu já vi que o sotaque dela era estadunidense. Aí ela me perguntou como que eu sabia inglês, aí eu falei da escola, aí ela começou a falar comigo em inglês. Aí o resto da pergunta tudo foi em inglês. Eu falei, nossa. E você deu conta. Aham. E seu pai? Ficou só Ele olhando. ficou do lado olhando. Aí eu lembro que eu acho que quando eu tô no ápice, assim, da minha adrenalina, eu não lembro direito. Eu não lembro das perguntas que me fizeram, não lembro. Aí eles não entregam o seu passaporte, eles ficam com o passaporte, aí depois de um tempo que eles devolvem. Aí, graças a Deus, deu certo. Ainda bem, porque geralmente se você sai com passaporte... É porque deu errado. Exato. No meu caso, um dia antes, eu tive que fazer uma viagem pra minha cidade natal, né, onde meus pais nasceram. Um dia antes da viagem Da Um mesmo. dia antes da viagem. viagem. Na verdade, eu fiz essa viagem, tipo, na sexta-feira, a gente ia sair na terça, se eu não me engano. Eu fiz essa viagem na sexta e ia voltar domingo. E aí, domingo também, eu fui voltar mais cedo pra eu poder arrumar a mala, fazer tudo direitinho. Quando eram umas 11h30 da manhã, mais ou menos, ali passando perto da PRF de Três Corações, na Fernão Dias, sentido Três Corações pra Varginha, uma carreta. Ela tava cortando o carro do meu pai, e nisso ela bate no carro do meu pai e vai levando o carro. Pra e fora faz da pista. faz uma bagunça lá. E vai embora também, não quis prestar com socorro nem nada. E aquele negócio, eu falei do medo do avião, tudo. Aí Piorou tudo. tensionou mais ainda. Eu pensei, não vou nessa viagem nada. Não vou. Eu lembro, o Pereira me mandou mensagem falando assim, eu não vou mais, tô muito assim, não vou querer mais. Eu falei, não, você tem que ir. Eu não queria ir, porque já juntava o medo do avião, ainda veio junto com o acidente e tudo. Mas depois eu conversei com a minha irmã ela é turismóloga, ela viaja bastante, e aí ela me convenceu, meu pai e minha mãe também me convenceram, e aí eu fui. Confesso que na viagem de BH, de Varginha até BH, A gente foi de carro. eu não conseguia dormir, eu tava tenso pra caramba, e, nossa, tava péssimo. Tava mesmo. Aí, na hora de chegar no aeroporto ainda, pelo amor de Deus, não tava aguentando mais. Aqui, entrando naquele tubo lá Pra entrar dentro do avião. Nossa, eu comecei a cambalear, eu não conseguia. Mas só que também, junto a Tati, a Michelle, a Aline, a Letícia também, porque a presença da Letícia, assim, foi essencial, porque senão eu não ia mesmo.
Se não fosse Letícia, certeza que eu não ia. Eu fui acalmando mais, fui ficando tranquilo. Na hora que eu cheguei lá em cima, né? As nuvens, assim. Nossa, na primeira decolagem que a gente... Foi a primeira viagem de avião de vocês? Foi. Nós dois. Nunca tinha viajado de avião. Aí, porque a gente saiu daqui de madrugada, de carro. Foi eu e o Pereira, a Tati e o marido num carro, na caminhonete deles. A gente saiu bem de madrugada mesmo. Aí eu lembro que o Pereira tava morrendo Então a gente de sono. saiu acho que meia-noite. Foi A gente saiu de meia-noite pra chegar em BH em umas 5 horas da manhã. Porque tem que chegar, né, bem cedo antes do voo. Aí o Pereira, eu lembro que eu tava morrendo de sono, assim, dormindo, e o Pereira tava assim, ó. Ele não conseguia dormir. Aí eu falei, Pereira, vamos dormir, não sei o que. Aí chegamos lá no aeroporto de Belo Horizonte. Eu lembro que a gente chegou super cedo, que a gente teve que dormir. A gente dormiu na cadeira do aeroporto até da hora da viagem. Aí, nesse primeiro voo que a gente fez, que a gente não foi direto. A gente foi de BH até Bogotá. Nessa primeira decolagem, assim, porque eu fiquei sabendo que o ouvido entupia, né? Aí eu já comecei a mascar um chiclete, que aí não coisava. Mas eu tava tensa, mas eu vi que ele tava mais ainda. Mas você sente, assim, uma pressão, assim, mas a gente pegou turbulência um pouco também. Eu acho que foi na volta. E agora fala pra mim, vocês conseguiram se virar bem com o inglês lá? Nossa, foi tranquilo. Conheci muita gente. Teve um senhor no Central Park, lá do lado do memorial do John Lennon, que eu gosto muito dos Beatles, isso não é novidade pra muita gente. E eu queria ir lá conhecer um pouco mais da história e tudo. E aí um senhorzinho começou a conversar com o Brian, que foi com a gente na viagem. E o senhor começou a falar sobre as coisas, onde o John Lennon tinha morrido, que era ali perto, onde ele morou. E começou a falar que o Paul McCartney morava lá perto também e tudo. Nossa, eu consegui. Lá a gente via que, por ser uma cidade muito grande de Nova York, eu, por exemplo, eu acho que se eu conversei com um nativo mesmo, foi muito, porque a gente via gente muito de fora. Muito diverso, né? Tinha gente do México, a gente ficou no Airbnb, do lado tinha uma padaria que a gente sempre comprava café, porque tava muito frio. Aí você via que eles não eram de lá, pelo sotaque, então você via que era muito comum as pessoas saírem dos países. E chega naquele ponto, né? Quando eu viajei pra fora, que eu também percebi que todo mundo fala inglês. Aí o brasileiro. Você tem, tipo assim, que é muito importante mesmo. A quantidade brasileira que eu encontrei lá. Muita gente do Brasil. E eles, tipo, andam com a camiseta do Brasil, fala português mesmo, não sei, parece que reconhece, assim, de longe. A gente consegue reconhecer um ou outro. Foi uma viagem, foi uma experiência de vida única, porque... se pensar, com 15 anos de idade, fazer uma viagem internacional assim, e toda a tensão, tudo, principalmente sem os pais dão uma segurança maior pra gente, mas fazer uma viagem assim foi uma experiência assim, única. Até hoje eu não acredito. Mas vocês mereceram, né? E você, Gabriel, não estuda mais no colégio, você tá fazendo mecatrônica no Cefet. E como que é? Querendo ou não, hora ou outra, vira e mexe, você tá aqui no colégio, você faz as suas aparições, igual a gente tava conversando mais cedo. Como que é pra você manter esse relacionamento com o colégio, se manter próximo, as amizades que você mantém, como que é pra você esse processo? É que negócio, né? Eu estudei no Agape 15 anos da minha vida. Ou seja, toda a minha vida tá aqui dentro. É muito difícil você deixar um lugar assim, com toda a história que você passou aqui, com todos os momentos que você já teve aqui, é muito difícil você apenas deixar e ir embora. Tem muitas amizades, o Carlos, por exemplo, coordenador, é meu amigo. Eu tenho muitas amizades, eu tenho muita gente que eu conheço, muita gente que eu gosto aqui dentro do Agape, então não tem como eu apenas deixar e ir embora e nunca, é um vínculo que parece que por você ter crescido aqui junto, é uma coisa que você sempre vai ter aqui com a escola, entendeu? E, Gabriel, como é que tá essa nova fase da sua vida? Quais projetos você tá envolvido? Então, Mecatrônica sempre foi um sonho pra você, né? O meu projeto na Feira de Ciências já fala sobre isso, né? Mecatrônica foi uma descoberta, né? Porque antes eu queria fazer engenharia civil, né? Um bom tempo ele ficou querendo fazer. Eu comecei a ir um pouco pro lado do Carlos, mas depois eu vi que eu gostava mais da parte mecânica e eletrônica, assim, no geral. Aí lá no Cefet, ano passado, eu fiz um projeto na Meta, que é tipo uma feira de ciências, e aí eu fiquei em segundo lugar lá. Foi um projeto muito bom. O professor, o nosso orientador, gostou muito do nosso desempenho, a apresentação e tudo, foi perfeito.
E esse ano agora eu tô fazendo parte da OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Inclusive, foi a etapa regional, acho que foi fim de semana retrasado, se eu não me engano. E aí saiu o resultado, eu estou na segunda fase. Eu vou agora viajar para Montes Claros para participar da segunda fase, que vai ser estadual. Aí vai juntar robôs de BH, robôs de Minas Gerais inteiro para competir nessa competição. Eu tenho certeza, você vai muito bem. Do Agape pro Cefet pro mundo. E eu lembro quando... Eu acho que eu lembro, você vai me confirmar, quando começou o seu interesse nessa área. Eu lembro que na pandemia, você comprou um Arduino. Verdade. E aí eu lembro que toda vez, depois da nossa aula, você falava assim, que a tua turma era a que mais ligava câmera, microfones, a gente conversava. A gente amava. Aí eu lembro que na pandemia você falou assim, Carlos, eu comecei a fazer, aí eu lembro que eu comecei a passar uns desafios, não foi? A minha mãe, ela olhou na internet e decidiu comprar um curso pra mim de robótica. Iniciação de robótica, um curso simples, tranquilo. Aí, né, comprou o kit de Arduino lá, tinha um Arduino, tinha placa protoboard, vários fiozinhos, tinha LED, um monte de coisa. E com isso fui aprendendo a programar no Arduino. Fazer LED piscar, LED acender, apertar um botão e acender alguma coisa, apertar um botão e randomizar para aparecer algum número. E eu tava muito ansioso, muito animado, queria mostrar pro Carlos toda hora. Foi muito bom. Nessa época ainda não tinha, né, o projeto Maker aqui no colégio, no ensino. Você voltou agora e agora você pode conhecer, né? Eu acho que se tivesse, o Pereira teria feito naquela época. Eu vim aqui no Agape esses dias e aí o Carlos me mostrou o laboratório Maker dele. Nossa, se eu tivesse isso na minha época, eu ia amar. Eu acho que talvez, se tivesse antes, ele teria se interessado mais rápido ainda. Sim, é verdade, porque eu tive esse momento de querer engenharia civil e querer engenharia Nossa, civil. ele ficou por muito tempo. Eu já quis ser caminhoneiro por causa do meu pai. Nossa, teve várias profissões. Eu lembro, agora pessoal do Fundamental 1 já começa a ver Arduino, imagina. Tá se você vendo? pudesse ver Arduino no quarto, no quinto ano, já muda. E você, Letícia, já pensou? Você chegou a pensar em ir pro Cefet? Não? O que te fez continuar aqui no Agape? Eu acho que não, assim, quando o Pereira, porque as nossas mães são bem próximas, né, e aí quando a mãe dele comentou com a minha mãe que ele tava, assim, se interessando pelo Cefet, até perguntou pra minha mãe se eu não tinha interesse, mas eu acho que não, porque a faculdade que eu quero fazer, assim, não é muito pra essa área, assim, de robótica, de mecatrônica, né, quero fazer biomedicina, depois prestar concurso público, então eu acho que era melhor eu continuar aqui também. Convenhamos também que eu não queria mudar, assim, de escola, porque eu cresci aqui, né? Então, são pessoas que eu convivi até agora, né, a minha vida toda. Então, faz parte, assim, de quem eu sou. E eu acho que também ajuda a moldar, né, a personalidade, porque eu acredito que a personalidade nossa, ela reflete naquilo que a gente vive ao nosso redor, que é cada pedacinho de cada pessoa que a gente vai pegando, assim. Então, eu achei muito difícil sair aqui da escola. Agora falta um ano só, hein? Olha só. Tá vendo? Mas também não foi um processo fácil pra mim, não. Eu lembro até hoje do último dia de aula, que... a gente fez um negócio no Pereira. A gente desceu com ele lá pra baixo e a gente jogou um balde com água azul, a gente jogou tinta. O Pereira e o Vanderlei choraram muito nesse último dia. Eu lembro eu sentado na arquibancada, do lado do Vanderlei. Passou a fita, assim, toda da vida. Passou a fita inteira, um filme de todo o meu processo no Agape. E aí escuta o sinal batendo, 12:20, tá na hora. Nossa, até hoje. Sabe o que foi engraçado? Porque até essa última aula, meio que ninguém tava ligando, assim, que o Pereira ia sair. A gente até zoava ele, não, sai mesmo, que a gente não aguenta mais você. Só que aí bateu parece que caiu a ficha na última aula que a gente fez. E aí todo mundo ficou meio, nossa, chegou a hora mesmo de ir. E a vida inteira, e a turma ali tem muita gente que cresceu junto. Ainda mais depois que juntaram as duas unidades. Foi. Porque a gente tinha uma interação com eles. Eu lembro que
da festa junina de novo, a Patrícia, né, a antiga coordenadora, ela me chamava pra ir lá na outra escola ensinar pra eles a coreografia. Então a gente sempre teve essa interação, mesmo sendo colégios diferentes. Teve alguns campeonatos de judô que eu participei, às vezes eu sempre corria lá na escola do centro. Aí a gente tinha uma interação também com eles. Agora vamos falar sobre a Feira de Ciências. Um episódio muito interessante aconteceu. Quando a gente começou com esse modelo de Feira de Ciências, War Science, que é uma feira totalmente diferente, o grupo do Gabriel foi o primeiro vencedor da Feira de Ciências. A Letícia bateu na trave no primeiro ano da feira, no segundo ano da feira. Aí esse ano, o grupo da Letícia decidiu chamar o Gabriel Apelaram. para ajudar no projeto e repetir o projeto que o seu grupo fez há 2 anos atrás e ganharam a feira. Como é que foi esse processo de volta? Conta pra gente como é que funciona a feira, qual que foi a ideia de repetir o projeto, chamar o Gabriel. Assim, a feira, antes de ser essa War Science, era aquela feira comum mesmo dentro das salas, que aí você fazia. Eu lembro que acho que foi, se não me engano, a primeira que a gente fez aqui, foi de acho que a gente trabalhava... Alimentação saudável. Isso. A gente Organic foi... Lifestyle. Isso. A gente foi alface e beterraba. De super-herói, que foi o Demolidor. A gente escolheu isso, Aí, a gente fez de alface e beterraba. Aí, a gente trouxe várias... aí, teve aquelas... Cada grupinho... Era naquela sala ali. Não, como é que chama? Aquela hortinha que tinha lá embaixo. Tinha uma horta que Aí, cada grupinho, assim, da turma, eu trouxe... panqueca de beterraba, que aí os pais entravam e comia. Então, era uma feira normal. Aí teve essa renovação, né? Que aí é no auditório agora. E aí todas as turmas competem entre si mesmo, né? Que aí é cada grupo. Acho que foi 5 grupos, né? Das salas. E aí a gente sobe lá em cima do auditório e apresenta seu experimento e em inglês, né? Quem tiver mais inglês e um ótimo resultado é que ganha. Esse ano vocês apresentaram 100% em inglês, né? 100% inglês, isso. Aí a gente traduz, né? Claro, para os pais que não entendem, mas de início é tudo em inglês. Eu lembro do primeiro que eu ganhei, a gente tava... Nossa, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar um projeto, um experimento legal. E a gente decidiu fazer da bateria de latinhas. Que se encontrar na internet, você consegue achar, porque é um projetinho muito fácil, muito legal, interessante. Inclusive tem um pouco a ver com mecatrônica. E... foi um projeto, assim, que deu um pouquinho de trabalho. Eu tive que aprender a desencapar fio. Porque ele praticamente fez o trabalho sozinho, né? Acontece. E tava valendo uma pizza, poxa. Não, uma noite de pizza. Eu tinha que ganhar. Não uma pizza, uma noite de pizza. Era um rodízio de pizza, né? É verdade. E esse ano a Letícia ganhou. Ganhamos. Vocês têm que chamar o Gabriel. É porque foi assim... a gente... eu e as minhas amigas, né, fizemos o grupo. A gente não tava sabendo o que a gente queria fazer. A gente ia fazer um que ia usar, eu acho que era alumínio, se eu não me engano. E aí a Fabi falou que era difícil de encontrar, que aí não ia dar certo. Aí a gente, desistimos desse então. A gente ia fazer era um tubo, que aí a música, conforme você colocava, tinha muita coisa que usar. Aí a música, ela ia assim, as ondas, né, sonoras, ela ia mudando. Aí a gente queria fazer isso, só que era muito difícil. A gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente falou assim, e se a gente chamasse o Pereira e fizesse o mesmo experimento que ele fez? Porque é um experimento, assim, interessante, né? Acho que ninguém imagina que uma latinha, assim, consegue... isso. Aí a gente falou assim, gente, acho que não, eu falei, né, não precisa chamar o Pereira, a gente consegue fazer sozinho. Aí a Maria falou que queria chamar o Pereira, eu falei, então tá, vamos chamar ele. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, você consegue vir aqui na escola, ajudar a gente a fazer o trabalho? Ele falou, consigo. Aí ele veio aqui, a gente fez tudo, e foi isso. Eu não tava crente que a gente ia ganhar não, mas deu certo. Eu lembro que acho que o Caleb foi lá na sala perguntar assim, a gente pode chamar o Pereira pra vir? Isso, claro. A gente que mandou ele lá, vai lá perguntar pro Carlos. Aí foi isso, mas fala pra gente, Letícia, a sua turma ganhou os 2 últimos festivais de inglês, foram espetáculos. Eu sei que foram 2 apresentações que todos saiu comentando Teatro Capitólio, nossa, mas eles deram um show. E nessas 2 apresentações você fez um solo de balé, né? Você pegou o balé, fez o solo, e o balé tá muito presente na sua vida, e é legal saber que começou lá nos atrás. 3 anos pra você entrar na escola, o balé.
Como que é a sua vida? Como que é conciliar a dança, a arte, o balé e os estudos? Que você também não deixa os estudos, a peteca dos estudos cair. Não. Né? Como que funciona? Você faz a prova de Londres, né, do balé. Conta pra Faço. gente um pouco como que é. Então eu sempre comecei, né, desde cedo. Minha mãe me colocou no balé pra eu conseguir acostumar, né, com essa ideia de entrar na escola. Aí eu continuei fazendo na escola até que a professora, a Natália Wacau, ela não pôde mais continuar dando aula na escola. Aí ela começou a dar aula no CRAS. Aí eu fiz as aulas no CRAS, depois acabou. Aí, se eu não me engano, foi antes do ano retrasado ainda. Eu sempre quis entrar, né, no Balé Marlene Paiva, que é onde eu faço, só que aí eu entrei na época da pandemia. Mentira, eu entrei na época da pandemia. Entrei, só que aí era muitas aulas online, assim, eu não gostava, né? Gostava de fazer lá na hora, eu achava muito, assim, difícil de conciliar. E aí eu voltei, então, para as aulas presenciais. E desde então eu tô fazendo. Aí eu lembro que eu entrei no ensino médio e falei, nossa, como que eu vou fazer as aulas de tarde? Porque a gente ia começar a ter aula de tarde, como que eu vou fazer o balé junto? Achei que não ia dar certo. Mas aí, graças a Deus, os horários se conciliaram, eu fazia. Então, aí eu faço terça e quinta, eu faço balé. Segunda, terça eu tenho aula até de tarde, né? Tenho IF até às 5. Então aí eu saio daqui correndo, que minhas aulas começam das 4h30 até às 6. Aí eu saio daqui correndo, chego 15 minutos atrasada, mas tá, a professora entende. E aí eu faço. Aí eu tenho um exame que a gente fala, que é da Royal, né, lá de Londres, que a gente todo ano faz. É pra medir mesmo os nossos conhecimentos, pra ver como que a gente tá, se a gente pode passar de ano, assim. Aí vem um examinador cada ano de qualquer país do mundo, porque essa escola tá presente em vários países do mundo. E aí ele vem e aí a gente ensaia durante bastante tempo tudo que vai ter no exame. É uma prova mesmo. E aí eles vão avaliando, aí eles falam o passo, aí a minha turma tem 4 meninas, a gente separa então. Tem exercício que a gente faz de dupla, tem exercício que a gente faz sozinha. Aí quando é de dupla, as duas vão lá, apresenta e volta. Aí depois chega a nota. E várias regras que você tem que seguir. Você fica nervoso assim, mas no final dá certo. E aí você tem 100 pontos, e aí de acordo com os seus erros, não é acumulação de pontos, não é acúmulo de pontos. O ponto vai regredindo, Sim. assim, entendeu? Ele vai tirando pontos, Isso, descontando. Aí é claro que a gente fica muito cansado quando chega em casa, por exemplo, quando tem uma prova, assim, pra estudar a semana de prova. Mas, né, tem que fazer um esforço, assim. A gente fica até tarde estudando, mas no final dá certo. E como é que foi o processo dos ensaios pro festival? Eu sei que esses 2 anos foi muita gente, muita cabeça pensando diferente, mas no final vocês ganharam, né? Inclusive, eu estive presente no último ano festival. Passado. Nossa, eu chorei horrores. Tava naquele processo ainda de transição. Adaptação. Pra deixar os amigos antigos e começar uma vida nova, mas, nossa, chorei demais, eu me emocionei na hora que eles dançaram. É porque o Pereira, ele não pegou essa época que a gente conseguiu transformar a gente conseguiu realmente entrar nessa ideia de festival, porque antes o Pereira a gente dançava, mas a gente meio que não queria ganhar, sabe? A gente só fazia por fazer mesmo. Só que aí, quando o Pereira saiu ano passado, eu acho que também a turma aumentou bastante. Porque antes a gente era 11 alunos por sala, então era bem pouca gente. Aí aumentou, acaba que por aumentar dificulta mais ainda, né? Os ensaios, assim, no geral são bem estressantes, gente. Tem gente menino no geral, né? Porque os meninos, assim, tem menino na sala que ensaia direito, mas tem uns que também não quer, assim, saber do festival, mas aí as meninas estressam, aí eu falo, calma, gente, tem que ser assim mesmo. É muitas ideias diferentes, cada um... Porque aí eles vêm falar comigo, né? Porque o Daniel, ele é responsável pelo canto e eu sou responsável pela dança. Então, quando vem uma coreógrafa pra ajudar, eu converso com ela, a gente troca ideia. E aí as meninas, elas vêm com ideia de dança pra mim. Então aí cada dia chegava uma com uma ideia diferente. Não, a gente pode fazer isso na dança. Eu falo, gente, calma. Elas até ficam bravas comigo porque parece que eu não atendo o pedido delas. Mas é que tem que conciliar tudo. Mas aí no final a gente consegue colocar um pouquinho de cada coisa. E no final dá certo, né? Eu Depois de tudo. Ano passado, até um dia antes, não tinha nem terminado a coreografia. Né? Foi E quando terminou, eu fiquei surpresa. Foi no sábado, né? Aí numa sexta-feira, eu lembro que foi, assim, nos últimos ensaios tava muita briga. Aí a Aline foi lá na sala, falou um tanto de coisa, sentou nós na graxa, ela falou assim...
não, vocês têm que ter união, a sala tem que ser unida, que isso aqui é pra vocês, é uma coisa pra vocês se divertirem, né, gostarem de fazer. Aí eu falei, tá, gente, não sei se vai dar certo isso aqui amanhã, vamos todo mundo fazer direito. Aí chegou lá na hora, deu super certo. Eu fiquei muito impressionada, assim, com os empenhos de todo mundo no geral. Ano passado e esse ano, parece que os meninos entraram mais, assim, na ideia, eles E agora vocês vão tentando que vem de novo? Vamos tentar. A última dança. É a última dança. Aí vai ser a última vez. Agora, digam pra mim, Gabriel, a sua mãe com professora, né, com a história professora, seu pai também viaja muito, não consegue ficar muito aqui, a Letícia, os pais sempre trabalhando muito por causa da padaria. Como que foi a participação da família na vida de educação de vocês, na educação de vocês? Tem alguma atitude, alguma ação, alguma frase que vocês sempre lembram, alguma memória que fica do papel da família, dos pais na educação de vocês? Eu penso que meus pais, eles são muito guerreiros. Minha mãe, ela engravidou cedo e como muita gente pensava que ela não ia conseguir estudar, não ia conseguir continuar a vida acadêmica, não ia conseguir uma vida profissional boa. Principalmente na época, ela engravidou em 1988. Então, naquela época, o povo não tinha muito essa ideia também de... Era de uma cidade menor, né? Uma cidade menor, a cidade tem 3.500 habitantes só. E... Então, hoje em dia, né? Na época tinha menos. Menos ainda. E tudo isso fazia... ela não vai seguir uma carreira profissional, ela inclusive teve que sair da escola na época, depois ela teve que fazer, se eu não me engano é EJA, que chama. Então foi um processo muito difícil, né? Meu pai e minha mãe, eles conseguiram passar por esses desafios. Meu pai também, ele foi um homem que não teve estudo, ele saiu da escola no 5º ano, e mesmo assim ele dá muita prioridade nos meus estudos hoje em dia, sempre faz de tudo para eu poder evoluir cada vez mais na parte acadêmica, na parte profissional. Também como uma pessoa, né? Minha mãe e meu pai sempre me fazem eu ser uma pessoa cada vez melhor. E então eu acho que tudo isso me tornou uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais responsável, uma pessoa cada vez mais atentada aos estudos, atentada às coisas que vão vir. E então eu acho que eles foram um processo essencial para minha vida. Se não fosse por eles, eu não estaria em nenhum lugar. E eles são minha vida, são tudo pra mim e espero um dia poder recompensar eles. Eu acho que esse apoio deles, Presença. Isso, deles, assim, na nossa vida é muito importante. Eu sou filha única, então todo o apoio realmente que eu tenho vem dos dois. A minha mãe, ela terminou a escola, só que meu pai, ele também não conseguiu terminar. Mas eles sempre me aconselharam, assim, a estudar bastante, né? Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Então, eu acho que é muito importante. Eles não conseguiam me ajudar, assim, nas matérias, mas eu sempre consegui me virar muito bem. Eu tenho até uma lembrança que nas aulas, nas provas de matemática, por exemplo, quando eu tinha alguma dificuldade, a mãe do Pereira me chamava pra ir lá na casa deles pra estudar junto. Eu cheguei aí, era muito bom, assim, porque, né, a matemática a gente tem dificuldade mesmo, e como os meus pais não conseguiam me ajudar, a mãe do Pereira me ajudava, mas, assim, é um apoio que a gente sente que é essencial pra vida mesmo. E pra gente encerrar, né, passou rápido demais nosso episódio, acho que dá pra fazer mais 2 ou 3. Ficaram muitas coisas pra trás. História. A gente nem falou da Agape Vocal Band. Verdade. É verdade. Mas, pra gente fechar, o que vocês dizem que o Agape representa ou representou na vida de vocês? E qual conselho vocês dão pros pequenos Gabriéis, Letícias, que estão começando agora a vida no colégio? Qual conselho vocês dão? Pode começar com a Letícia. Tá bom. Como eu já disse, então, eu cresci aqui na escola, então é parte da minha vida, uma grande parte da minha vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo as experiências, as pessoas que entram, assim, que a gente tem que aproveitar ao máximo. E o conselho que eu dou é realmente aproveitar bastante, tirar o maior proveito de tudo que você tem, sempre olhar os pontos negativos, não ficar sempre os pontos positivos, não ficar olhando tantos negativos, assim. Tirar a melhor parte de tudo e aproveitar tudo que tem.
aproveitar o inglês também, né? Que também é muito importante. Mas é isso. Eu diria que o Agape, né, foi minha vida, né? Eu estou em outra fase, outro processo, mas mesmo assim o Agape, ele foi essencial para mim. E eu diria assim que se não fosse para essa escola, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje em dia. E um conselho que eu deixo para os novos Gabriéis, as novas Letícias que estão começando é aproveitem bastante. Continuem nessa escola, façam amizades, estudem, aproveitem o máximo que vocês podem conseguir, porque a gente já ano que vem a gente vai passar pelo 3º ano que vem tudo vai acabar, né? São 18 anos aí que a gente está na escola e toda essa rotina, tudo vai acabar. E pode parecer que não, mas o tempo passa rápido, as coisas, você vira adulto logo, por mais que quando você é criança você fica pensando, nossa, eu quero ter 18 anos, quero dirigir, quero ter isso, quero ter aquilo. Não, não é assim que funciona, a vida passa muito rápido, então aproveite o máximo que você conseguir, principalmente no Agape, você tem um lugar muito amigável, você tem professores amigáveis, o coordenador super amigável, então são pessoas assim do bem, pessoas que são boas para nossa vida. Então, aproveitem ao máximo que o tempo passa rápido e na hora que vocês piscarem, vocês vão estar em outro lugar e vão estar pensando, poxa, por que eu não aproveitei? E olhando as memórias que sobram, né? Porque no final são as memórias que sobram pra gente. Mostra o quanto a gente aproveitou, que a gente só tem coisa boa pra falar, assim. As festas que tinha aqui na escola, o carnaval que tinha, as festas juninas, o estilo de aulas diferentes. Então isso mostra o quanto faz parte do que a gente é hoje em dia. Porque como eu já falei, isso tudo molda a nossa personalidade. Cada pessoa, ela faz parte da sua vida, mesmo sendo ruim, mesmo sendo boa. E eu acho que isso serve de aprendizado. Olha, meninos, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada. Foi emocionante, Obrigado. né? O episódio, a gente tava um pouco nervoso antes de começar. Mas vocês representam aquilo que eu acho mais bonito, principalmente aqui no colégio, que é os alunos que cresceram junto com a escola. E se você gostou desse episódio, compartilhe com aqueles que acreditam que a escola é um lugar de vínculo, de transformação e de crescer junto e cultivar sonhos. See you, até o próximo episódio do Agape Cash. Bye, bye. Bye.